Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós exaltamos o nome do nosso bondoso Deus, por Ele nos permitir, nessa noite, estarmos aqui reunidos como igreja, aqui presente, como também aqueles que estão em casa online, para participar do culto, exaltar e glorificar o nosso Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Era esperado aí que as coisas se normalizassem esse ano, mas tudo depende de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso que reina soberanamente sobre todas as coisas. E estamos aí na fase vermelha, né, no nosso estado, e não aqui o nosso intuito não é dizer o que é certo nem dizer o que é errado. Nosso dever como cristão é obedecer, né? Principalmente quando é em prol da vida, né? Da saúde do nosso semelhante, né? E a nossa também. Então, nosso culto foi abreviado para as 18 horas, para cumprir a lei, né? E também para evitarmos aí aglomerações. Nós estamos tomando todos os cuidados na igreja e temos pedido para que você evite o toque, né? Todos usem máscara, use o álcool gel. Terminando o culto aqui, cada um vai direto para a sua casa. E nós vamos continuar mantendo a igreja aberta, mantendo todos os cuidados, né? Pedimos aos pais que os filhos estão indo para a escola, que evite, né, trazê-los à igreja. Não estamos proibindo, mas nós estamos recomendando, né, que as pessoas de risco, né, que não se sintam seguras, que fiquem em casa, né, e também os filhos que estão indo na escola, e evite trazer aos cultos, né? São recomendações para o bem de todos. Eu queria que você que está presente e você que está em casa pudesse abrir a Bíblia no Salmo 130. Salmo 130 é um salmo de clamor, um salmo onde o salmista, no cântico de romagem, né, ele leva o povo de Deus a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, é um tempo de clamor, é um tempo de nós humilharmos diante de Deus, mais do que nunca, né? De buscarmos o Senhor. Mas o salmista tinha aqui uma convicção e uma certeza, que se o Senhor observar a iniquidade, ninguém subsistirá, porque todos nós somos pecadores, né? Mas ele diz isso seguro de que com Deus está o perdão. Com Deus está o perdão. Deus permitiu o pecado entrar no mundo, né? Mas Deus com graça, Ele vem com o perdão. E nós sabemos que esse perdão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, só tem sentido com a morte de Cristo, com o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. O salmista diz que ele aguardava o Senhor, a sua alma aguardava, né? Aguarda o Senhor. E aqui a gente pode até lançar luz, né? No Messias, no Cristo que era aguardado, né? Esse anseio de estar com o Senhor, de estar perto do Senhor, de receber a sua copiosa redenção. E graças a Deus, meus irmãos, que nós vivemos hoje tempo depois de Cristo. Hoje nós podemos, através de Cristo, através do seu sacrifício, da vitória dele na cruz, entrar na presença de Deus, de orar, né? Ele é o nosso mediador, de poder confessar os nossos pecados e saber que nós já recebemos o perdão de Cristo lá na cruz do Calvário, quando o seu sangue ali foi derramado em nosso favor.
nós recebemos aí a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a copiosa redenção, e fomos já redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos orar nesse momento, que você pudesse pensar em você, pedir perdão pelos seus pecados ao Senhor nesta hora. Deus querido e amado Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Pai, nós podemos dizer nessa noite que nós clamamos a Ti das profundezas. Ó Deus, da profundeza do nosso consciente, da nossa alma, Senhor. Diante, ó Deus, de tanto sofrimento que esse país passa, de que o mundo passa nessa hora. Ó Deus, na nossa cidade é pequena, mas quantas notícias ruins temos recebido, Senhor, de morte, de pessoas internadas e de pessoas que já, ó Deus, tiveram necessidade de ser internadas e não tinham lugar. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, porque entendemos, ó Deus, que pela Tua palavra o pecado trouxe essas consequências sobre o mundo. Foi a nossa desobediência, Senhor. Foi nós escolher, ó Deus, desobedecer o Senhor. Mas obrigado, ó Pai, porque mesmo na desgraça do pecado, caídos, mortos no nosso delito, Senhor, o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. E pela graça nós somos salvos. Não é mérito nosso, Senhor. É pela Tua graça, é pelos méritos de Cristo. Ele é o justo, sendo morto no lugar dos injustos, dando a vida em nosso lugar. E agora, Senhor, o Senhor nos redime através de Cristo, perdoando os nossos pecados que foram encravados naquela cruz. E agora nós podemos nessa noite celebrar com alegria a vitória da nossa redenção. A vitória da Tua misericórdia, Senhor, derramada sobre nós, na pessoa do Teu Filho. Oh Deus, e agora nós, depois de muitos e muitos anos do salmista escrever esse salmo, nós podemos dizer, Senhor, que se os nossos irmãos do passado viveram nessa esperança, quanto mais nós agora, Senhor, que sabemos que aguardamos, Senhor, a segunda promessa, a promessa bendita da Tua volta. Então cuida de nós como igreja, Senhor. Recebe o nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Fala aos nossos corações através da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Nós vamos cantar um hino de número 137, Abrigo no Temporal. Já que estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de crise, nós podemos encontrar abrigo no Senhor, no nosso Deus. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancorador singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Fiquemos de pé. Leal amigo e benfeitor,
auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Ó Deus querido e amado Pai, nós te damos graça porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Senhor, obrigado porque nós cantamos esse hino e sabemos que o Senhor é piloto, o Senhor é que conduz a nossa vida, o Senhor é que vai à frente da nossa história, o Senhor está à frente, ó Deus, na condução de tudo aquilo, ó Deus, que até pensamos, que até sonhamos. Tu é o nosso Deus, e o Senhor não abre mão do teu papel de Pai, de teu papel de nos conduzir, Senhor, aqui até o dia que o Senhor nos chamar para a tua glória. Tu tem propósito definido, Senhor, para a nossa vida. Tu sabe até os cabelos da nossa cabeça, quantos são. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Nada está oculto aos teus olhos, Senhor. E por isso nós confiamos as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Não porque nós assim desejamos, mas porque o Senhor, com teu Espírito Santo, nos fez desejar, nos fez te conhecer. E agora nós somos do Senhor. E tu nos constrange a isso, ó Deus, todo dia. Mesmo que o pecado, mesmo que a nossa carne nos tente nos desviar do Senhor, mas o Senhor com amor nos atrai a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. E pedimos, Senhor, que tu agora aquiete o nosso coração e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem se assentar e abrir a palavra de Deus em Mateus. Só para os irmãos ficarem cientes, nós não estamos com um conjunto, né? Com as pessoas cantando aqui na frente. Isto está expresso na lei do nosso estado, né? Por esse período aí, até o dia 19. Nós já tínhamos voltado aqui com o conjunto, né? Com a presença de mais pessoas, e isso, estamos aí durante esse período tendo esse cuidado, né? Mateus capítulo 6, dos versículos 25 a 34. No momento aí adequado, nós vamos estar fazendo essa leitura. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos continuando, né, a série de sermão, de mensagens aí, no Sermão do Monte, que vai do 5º ao 7º capítulo do Evangelho de Mateus. O tema que nós temos dado para essa série é a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. Mateus, ele apresenta Jesus como nosso rei, como aquele que trouxe o reino dos céus até nós. Jesus também é o nosso mestre por excelência, né? Aquele que trouxe os ensinos, aquele que veio para nos ensinar tudo o que era necessário com respeito ao Pai, ao céu, ao reino de Deus. E como discípulos dele, né? Ele veio também trazer os seus ensinamentos, os seus princípios, né? Os seus valores de como nós deveríamos viver nesse mundo. E o Sermão do Monte, né, é um dos maiores sermões, nós podemos assim dizer, na Bíblia. E Jesus vai ensinar o ser e a prática da vida cristã. E eu e você, nós estamos inseridos aqui. Então Jesus nos convida nos dias atuais, nos dias de hoje, né, a ouvirmos a sua voz, a aprendermos sobre o caminho aí da verdadeira felicidade, que está nele mesmo, né? E são através desses ensinos, à luz desses ensinos, que nós temos aprendido durante aí vários domingos, né? E a nossa pergunta é: quais são esses ensinos? Nós já estamos no 6º ensinamento de Jesus, que é sobre o relacionamento do seu súdito com os bens materiais. Né? Quantas pessoas às vezes estão alheias a isso? Mas Jesus, ele se interessa por toda a nossa vida. E ele se interessa de nos direcionar para aquilo que é correto, para aquilo que é certo. Então, dos versículos 19 a 34, Jesus trata desse relacionamento com as coisas materiais. Jesus tinha tratado antes sobre o relacionamento nosso com Deus. Mas agora se volta para as coisas desse mundo.
dos versículos 19 em diante, né, Jesus relaciona o assunto com as questões das riquezas, ou qualquer tipo de ambição. Né? E nós trabalhamos isso no domingo que pregamos, né? Domingo atrasado, né? Não foi nem domingo passado. Então, o que é que Jesus quer nos ensinar sobre o nosso relacionamento com os bens materiais? A primeira resposta que nós tivemos está aí, que os seus discípulos e súditos não podem servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas, que vai do versículo 19 ao versículo 24. Jesus nos ensinou, nos falou de 2 tesouros, 2 visões, né, e 2 senhores. E nós ministramos sobre isso. Você pode depois acessar a mensagem lá pela página do Facebook ou no nosso canal do YouTube. Mas a pergunta continua: o que é que Jesus nos ensina sobre o nosso relacionamento com os bens materiais? A segunda resposta é que os seus discípulos e súditos não podem viver ansiosos por coisa alguma. Esse é um ensinamento claro, direto, que vai dos versículos 25 a 34. Então, quero fazer essa leitura. Nós vamos dividir esse texto em 2 mensagens, porque não dá para pregar tudo hoje. Tá? Então, se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos continuar. Mas nós vamos ler toda a perícope, né? Que trata desse assunto, de 25 a 34. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Deus de misericórdia e graça, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Fala diretamente ao nosso coração, individualmente, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar na nossa vida. Nós possamos sair daqui, ó Deus, contemplando a Tua face, glorificando o Teu nome. Felizes, ó Deus, porque Tu revela a Tua vontade na Tua palavra para nós. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante do que já expomos na mensagem anterior, a busca pela riqueza, ela gera preocupações, ela gera inquietações, ela gera ansiedade. Nós não podemos arrancar os versículos anteriores, o contexto do que Jesus está aqui tratando para nossas vidas. Jesus agora, depois de lançar luz sobre o perigo das riquezas, não é? De muitas vezes pôr o coração no dinheiro, em mamon, não é? De colocar os nossos olhos, não é? De estarmos soberbamente, né? Buscando as coisas materiais em vez de buscar a Deus. Tudo isso já é fato de uma ansiedade gerada dentro de nós, nessa busca constante. A ansiedade, ela é considerada a maior doença do século. Vocês vão ver, talvez, isso quase que em toda a vossa existência, ou em toda a nossa existência. Porque eu vejo falar sobre isso desde que eu era criança. Não é?
ela não escolhe idade nem sexo, a ansiedade. Todas as pessoas estão vulneráveis a essa situação. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos nós podemos ser atingidos aí por essa doença, né? Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a ansiedade é o transtorno mais presente durante a pandemia do Covid-19. E aí isso é importante, porque nós já estamos trazendo aqui para os nossos dias, né? Quase 10% dos brasileiros têm transtorno de ansiedade, que se divide entre os ataques de pânico, as fobias, os transtornos obsessivo-compulsivos e estresse pós-trauma e a ansiedade generalizada. Bom, essa é uma doença presente. Talvez não na sua casa, mas do lado da sua casa. Não é? De alguma forma ela está presente. E de alguma forma, pouco ou muito, nós também somos atacados por essa doença. Mas, queridos irmãos e irmãs, diante desses fatos, nós perguntamos: você é ansioso? Fica inquieto com o dia de amanhã? Perde o sono facilmente? Se uma dessas coisas acontece, é porque você talvez seja ansioso. Eu já fui muito ansioso, ao ponto de pecar. Hoje ainda sou tentado a isso. Vez por vez me pego tendo esses ataques de ansiedade. Eu sei que você também, de alguma forma, já tem passado por isso. A palavra ansiedade na língua grega significa distrair. É uma ideia de distração. É o mesmo que seguir com a mente em duas direções ao mesmo tempo. O que vai gerar na sua vida confusão e sofrimento. Por isso, se afirma que o ansioso sofre por antecipação, antes que a coisa aconteça, pré-ocupação, né? Então você traz uma ocupação para você da hora, antes que aconteça, tá? Então, isso vai gerar em nós os sintomas. Então, quais são os sintomas causados pela ansiedade? Então, os pesquisadores aqui, principalmente os psicólogos, né, tá minha esposa aí que está terminando o curso de psicologia, né, sabe o quanto que isso influencia na vida do ser humano, né? Então vem mãos geladas, palpitações, vontade de fugir da situação, né, e perca de sono, e etc. Enfim, né, vai aí tendo aí outros sintomas que são gerados pela ansiedade. Podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, que a ansiedade pode ser o medo de perder algo que temos, ou de perder a oportunidade de ganhá-lo também, tá? Isso aí está ligado ao texto do que Jesus está ensinando, tá? Medo de pegar uma doença, que é o que nós estamos vivendo agora no momento, tá? Saber como que nós vamos suportar, se vamos ser internados, se vai ter remédio, se vai ter lugar, se precisarmos de um respirador, por aí vai, né? O medo de não passar no vestibular, numa prova, ou ser reprovado numa entrevista de emprego, enfim, né? Diante desse comportamento, aí vem a angústia, vem o sufocamento, vem a depressão, né? Porque a depressão aqui é estar deprimido, né? E se sentir sem força para continuar na vida. Tá? Então, isso está ligado aí aos sintomas, né, dessa situação. O Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, conhecia bem o que é a ansiedade. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem ensinamento para todas as coisas. Tudo que o homem tentar ensinar, falar sobre o assunto, dentro da ciência, seja em que área for, a palavra de Deus fala. Então a ansiedade não é algo de hoje, não é uma doença de hoje. É de todo o tempo depois que o homem pecou. Então o Senhor Jesus conhecia bem. Ele é o único que pode entrar em nosso coração
e saber cada detalhe dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Ele conhecia a mente dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, e também dos seus discípulos, que estavam ali agora seguindo a ele, que estavam ali começando a vida cristã. E os princípios de Jesus é para nortear aqui a vida dos seus discípulos, para que seus discípulos soubessem como que eles deviam encarar esse problema. E esse é o motivo que levou Jesus a falar da preocupação com as riquezas, ao ponto de tê-las como um Deus. Aí no versículo 24. Irmãos, o versículo 25 começa. Aí se for na Bíblia, na versão agora atualizada, né? A nova versão, digo a você. Na que nós estamos aqui, por isso vos digo. Só abrindo aqui um parênteses, irmão, a partir de domingo, bem lembrado, né, Jean, presbítero Jean? Isso era para ter feito domingo passado. Nós vamos estar usando a nova versão Almeida. Vai estar colocada as Bíblias para os visitantes ali, né? E os irmãos que quiserem comprar a versão nova, procure o presbítero Jean, ou me procure para a gente estar fazendo o pedido. E nós vamos ter algumas aí disponível à venda a R$27. Que são Bíblia da Junta de Missões Nacionais, que só eles têm hoje essa Bíblia na nova versão com o nosso inário. Tá? Então nós temos algumas aí, os irmãos que quiserem comprar, compram, e nós vamos estar pedindo para repor. Tá? Que essas Bíblias são usadas para discipulado. Então está dado o recado. Tá? Então aqui, eu já estou pegando aqui esse versículo na nova versão. Então Jesus diz aí, por isso digo a você, ou portanto, né? Fazendo aqui uma ligação com os assuntos tratados anteriormente sobre os tesouros da terra e do céu, sobre o olhar que pode nos direcionar para o bem ou para o mal, e ainda a escolha que se deve fazer entre Deus e Mamon. Então, estou ligando aqui o texto para você entender o contexto. Mas, meus irmãos, a nossa escolha básica, quanto ao qual dos dois mestres desejamos servir, afetará radicalmente a nossa atitude para com ambos. É isso que nós terminamos aí o último sermão que nós pregamos, né? Não com essas palavras, mas nesse sentido, para nós podermos assim entender. Assim sendo, meus irmãos, nós concentraremos mente, força e energia naquele Senhor que nós escolhermos. Tá? Aqui eu não estou falando de salvação, não estou falando aqui de livre-arbítrio, né, e nem de predestinação, nem de eleição. Mas nós estamos falando aqui que na vida de um crente, que é o que entende aqui de Jesus, na vida daqueles religiosos da época, dos novos discípulos de Jesus, que ele não podia adorar a Deus e as riquezas. Jesus adverte a não colocarmos o coração nas riquezas ou nas coisas terrenas, tais como comida, bebida, calçado ou vestimenta. Esse é o assunto que segue aqui. Jesus vai desenvolver agora para coisas mais comuns, para as coisas mais necessárias, que são coisas que suprem a nossa necessidade. São coisas básicas, não é? Jesus sabe o quanto que nós, seres humanos, nos preocupamos com as necessidades do dia a dia. A luta pela sobrevivência. Por isso nós trabalhamos. Jesus quer que os seus súditos e os seus discípulos façam as escolhas certas, as escolhas corretas, em vez de ficarem preocupados com as coisas materiais, como faziam os fariseus. Eles tinham esquecido das coisas principais, eles tinham esquecido das coisas espirituais, e eles estavam mais ligados com as coisas materiais. E aqui a mensagem de Jesus é para que eles confiassem no Pai Celestial, que dá o sustento necessário aos seus filhos. Então isso quer dizer que não devemos nos preocupar com as coisas terrenas, mas buscar em primeiro lugar o que é do interesse de Deus e do seu reino. E é isso que Jesus vai desenvolver aqui nesse texto que nós lemos nessa noite. Por isso, meus irmãos, em seguida, Jesus nos dá aí uma ordem. Não andeis ansiosos. Agora preste atenção, o verbo está aqui no imperativo presente. É hoje. É agora. É uma proibição para todos os dias, para todos os momentos. Não cometam esse erro. Não ande ansiosos de coisa alguma. Não tenham
esse mau hábito. Caso vocês já ficaram ansiosos, então deixem as preocupações de agora em diante. Meus irmãos, nós não podemos deixar de lembrar que Jesus é Deus, o Deus encarnado, e Ele sabe o quanto podemos ser prejudicados pelas preocupações. Jesus chama a nossa atenção porque o apego às coisas materiais separa o nosso relacionamento com Deus. Esse é o contexto de tudo que Jesus já vinha falando para nós. Pecamos pela avareza e pela idolatria às coisas materiais. Nós ficamos ansiosos por estas coisas e deixamos de confiar em Deus e de nos dedicar a Ele. Então, baseado nessa proibição, nesse ensinamento, Jesus nos fornece alguns motivos para não andarmos ansiosos. Quais são esses motivos? Nós vamos buscar aqui no texto, embora que ele é um texto exegeticamente difícil para a gente fazer esse tipo de abordagem. Mas para ficar melhor para o nosso entendimento, né? Vou tentar aqui mostrar para vocês esses motivos que ele dá aqui para não andarmos ansiosos. O primeiro motivo não andem ansiosos, pois vocês têm valor para mim. Isso não está explícito dessa forma no texto, mas é como dá para nós entendermos. Não andem ansiosos, pois vocês têm valor para mim. Os versículos de 25 a 30, né, vai tratar de toda esse entendimento aqui sobre esses motivos que nós temos. E aqui nós vamos encontrar o primeiro. E está baseado aí quando Jesus vai dizer, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ele está dizendo aqui, agora, que o corpo é mais importante do que as vestes. Mas depois ele vai dizer, não valeis vós muito mais do que as aves? É uma pergunta. Então, dos versículos 25 e 26, Jesus argumenta que a vida é mais do que o alimento e vestes. E que temos mais valor para Ele do que as aves. Então você e eu, discípulos de Cristo, filhos de Deus, nós temos mais valor do que as coisas. Não se preocupe, a vida é mais valiosa do que comida e roupa. Esse é o primeiro princípio que Jesus aplica aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, vírgula, quanto ao que haveis de comer ou beber, coisas básicas do dia a dia. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele vai dizer agora, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Versículo 25. Meus irmãos, Jesus, ele ensinou aqui que a nossa vida não se resume em satisfazer a necessidade de comer e de se vestir. Não se resume a isso, pois a vida é mais importante do que o alimento. E o corpo mais importante do que as vestes. Ou seja, temos a necessidade ou as necessidades espirituais que precisam ser satisfeitas. Esse é o ensino que está por trás desse versículo. E a nossa alma ou o espírito, né, precisa ser preenchido por essas coisas espirituais. Por isso que Jesus tratou anteriormente do relacionamento a Deus. Nosso relacionamento com Deus. Então Jesus, né, nesse contexto, já havia falado do nosso relacionamento com Deus, que se dá através da doação, quando nós doamos esmola para a glória de Deus, se dá através de uma vida de oração, quando nós oramos em secreto ao nosso Pai que está no céu, né, quando oramos com seriedade no nosso coração, e quando nós também jejuamos para a glória de Deus. Nós já vimos isso. Esse é todo o contexto do que Jesus está nos ensinando aqui. Então, praticar a justiça, né, que está dentro do contexto do capítulo 6 aí, viver justamente diante de Deus e dos homens, vale mais do que se preocupar com comida e veste. Esse é o ensino aqui de Jesus para nós. Tá? Mas, meus irmãos, é assustador quando nós observamos que a maioria das pessoas demonstram viver inteiramente dentro dessas buscas. Alimento, bebida e vestuário. Tá? Usam boa parte do seu tempo para falar desse assunto.
muitas e muitas revistas, artigos em jornais, programas de auditório, reportagens aí de diversas formas são feitas para tratar desse assunto. E tem gente para comprar, tem gente para ouvir, tem gente para ver, não é? Quando você entra em uma loja ou no mercado, são grandes as propagandas, que nos influenciam a comprar, não é? Essa é uma linguagem, irmãos, e uma mentalidade deste mundo sem Deus, desse mundo capitalista, não é? Que resume suas vidas apenas nesta vida aqui, nas coisas materiais, em satisfazer os desejos do corpo, e se esquece do espiritual e do Deus que provê o necessário para a nossa sobrevivência. Então, o nosso corpo vale mais do que as vestes, vale mais do que o alimento. Devemos nos preocupar com as coisas espirituais. Não se preocupe, Deus cuida das aves, que são inferiores aos homens, quanto mais dos seus discípulos. Jesus está dizendo, olha, o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, e Ele é Deus, mas Ele está ali agora falando ali, que Deus cuida das aves, que são inferiores, quanto mais dos seus discípulos, quanto mais dos seus filhos. Observai as aves do céu, versículo 26. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não nos dará, aliás, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja que nós estamos tratando aqui, que nós temos valor para Deus. Jesus nos manda observar aqui as aves, pois elas não plantam nem colhem, nem armazenam em celeiro para o dia de amanhã. São diferentes de nós, né? A gente vai lá no mercado, a gente já compra 5 quilos de arroz para dar para o mês inteiro. Com medo de faltar no mercado, ou faltar o dinheiro para comprar. A gente sabe que se tiver pelo menos arroz e ovos, tá bom demais. A gente não morre de fome, né, Caru? Então, mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que as aves não armazenam para o dia de amanhã. E nem por isso deixam de ter o seu sustento, pois o nosso Pai Celestial é que as sustenta todos os dias, por toda a existência das suas vidas. Jesus indaga, Jesus pergunta, vocês não valem mais que as aves? Essa pergunta deve invadir o nosso pensamento, nós devemos pensar sobre isso. Como que essa semana eu fiquei impregnado a minha mente com essas perguntas. Vocês têm valor para mim, essa é a afirmação de Jesus, eu cuido de cada um de vocês. Não se preocupe, Deus cuida dos lírios do campo com muita beleza, mesmo sendo a vida deles passageira. Quanto mais de vocês. Quanto mais de vocês que são discípulos meus. Quanto mais de vocês que são filhos de Deus. Deus cuida, versículo 28 e 29. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza, se vestiu como qualquer deles. Jesus, meus irmãos, nos ordena aqui, novamente, a observar, a considerar os lírios. Aqui são as flores silvestres que crescem no campo. Irmãos, nós plantamos pés de flores lá em casa. E deu trabalho para nascer, mas depois que nasceu, era a coisa mais linda. Agora nós cortamos tudo e emperteou de novo. A minha esposa jogou lá no quintal por enquanto, para depois a gente jogar fora. Onde ela jogou, emperteou o quintal de cimento, está nascendo pé de flor, tudo quanto é de lugar que vocês imaginam. No lugar que não nasce nem mato, está nascendo pé de flor. Barro duro, seco, agora molhado, né? E está lá, e nós já fomos lá, arrancamos, e já nasceu de novo com essa outra chuva que deu nesses 2 dias. Sozinho, cresce. Deus não deixa faltar, né? E meus irmãos, é muito importante aqui, porque o Senhor Jesus está dizendo que elas não trabalham nem fiam.
e mesmo assim não lhe falta vestimenta. Jesus ilustra com a vida aqui da riqueza de Salomão. No seu tempo, o homem mais rico e mais sábio. Mas Jesus está dizendo que com toda a sua riqueza, nunca se vestiu como veste os lírios do campo. Eu imagino que Jesus, quando estava falando aqui no Sermão do Monte, ele podia estar olhando para as flores, para os lírios do campo. Como ele também poderia estar olhando para as aves do céu que por ali passavam. Existem comentaristas que encenam essa cena. Jesus usava, de ilustrações visíveis, ou até palpáveis, para que seus discípulos pudessem entender. Esse é um ensino muito importante. Às vezes eu penso na escola dominical futuramente que a gente possa, até sair no horário aqui de escola para a gente ter aula que a gente possa levar o aluno a perceber certos tipos de coisas, como Jesus fez. Mas, queridos irmãos e irmãs, o versículo 30, Jesus diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que ele está falando desse assunto aí, o anterior, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Você já viu falar de grande fé e tem pequena fé também, tá? Vemos aqui que Jesus garante que Deus cuidará dos seus com certeza, pois a alma deles é eterna. O contexto aqui é esse. Os lírios tem hoje, não tem amanhã, mas a alma do homem ela é eterna, ela não acaba. Não acaba aqui. São diferentes dos lírios, que se acabam brevemente. Nós continuamos. Para Deus, nós não morremos. Nós passamos de um período da vida para outro. Podemos aqui, irmãos, nos lembrar do que o salmista diz. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Senhor, e nós temos que trabalhar. Mas é enquanto nós dormimos que o Senhor está preparando grandes coisas para nós. É enquanto nós dormimos que o Senhor está preparando o nosso pão. Salmo 127, versículo 2. Nem Jesus, preste atenção nessa observação que eu estou fazendo aqui. Nem Jesus, nem o salmista sugere aqui a inércia ou a negligência, tá? De não trabalhar. Você esperar o pão cair do céu. Não é isso que ele está ensinando aqui. Mas condena a excessiva preocupação daqueles que não confiam na providência de Deus. A ansiedade nos faz esquecer da providência de Deus. Perceba que as aves não ficam paradas esperando um alimento. Elas voam em busca do que precisam para viver. Elas não ficam quietas em algum galho de árvore à espera que um alimento caia no seu bico. Elas vão atrás, elas trabalham. Elas vivem ocupadas. Elas recolhem os insetos, as minhocas, elas preparam seu ninho, cuidam dos seus filhotes, ensinam eles a voarem. Então o contexto aqui não é de inércia. Não é que você tem que ficar parado. Você tem que trabalhar, mas descansando no Senhor, que é Ele que supre a nossa necessidade. Nós também precisamos trabalhar em busca do necessário, mas confiando no Deus providente, que não deixa faltar para as nossas necessidades. Nós precisamos, irmãos e irmãs, confiar que enquanto nós dormimos, o Senhor faz a terra produzir os seus frutos. Enquanto nós dormimos, o Senhor está preparando o sustento do nosso dia seguinte. Da mesma forma que não deixa faltar para as aves, certamente suprirá com muito mais cuidado as nossas necessidades, e nos dará as abundâncias necessárias para o nosso suprimento. Enquanto dormimos, Ele cuida da vida das ovelhas, das cabras e dos camelos, para produzir a lã das nossas vestes, e da vegetação, das plantas que produz o linho fino, que muitas vezes nós vestimos, Eu saí lá de casa, eu digo, rapaz, eu estou muito bonito. Porque que camiseta bonita, macia. Ô irmãos, Deus abençoa a natureza,
não é, para que tudo chegue na nossa mão, nos vista e nos alimenta. A verdade é que o nosso Pai sabe de todas as nossas necessidades e dependemos dele para supri-las. Mas, meus irmãos, tempo depois daqui, olha como é maravilhosa a palavra de Deus. Tempo depois desses ensinamentos aqui, lá em João capítulo 6, de 1 a 15, Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, alimentando uma multidão com fartura. E quanto eles queriam, eles puderam comer. E diz a palavra de Deus que ainda sobraram 12 cestos de pedaço de pães. Precisa andar ansioso. Se tem pouco, é Ele que vai multiplicar. É Ele que vai suprir. E os discípulos, tempo depois de ouvir esses ensinamentos agora, está vendo ali o mestre suprindo as suas necessidades, não só deles, mas de toda uma multidão que estava ali só com interesse, né, de comer. Não se preocupe, pois vocês não andam. Aliás, não se preocupem porque vocês não podem mudar o decorrer da vossa vida. Não se preocupe, pois vocês não podem mudar nada no decorrer da vossa existência. Olha aí o que diz o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A melhor tradução aqui poderia ser: quem dentre vós, por mais preocupado que esteja, pode alongar a extensão de sua vida por um pouco que seja. Me parece que na Bíblia de Jerusalém é essa tradução. Não deu tempo eu olhar aqui na minha, né? Mas a verdade é que a ansiedade, a partir desse versículo aqui, mostra que ela é inútil, que ela é inoperante. Ela só prejudica a pessoa que a cultiva. Porque o ser humano ele vai ficando tão ansioso com as coisas do dia a dia que ele passa agora a se preocupar de viver aqui na terra eternamente. Ele passa a ter medo da morte e ele quer viver mais do que aquilo que Deus predeterminou para que ele vivesse. Esse é o pensamento aqui do ansioso. É querer ter mais vida. Ninguém pode jamais prolongar sua vida na terra. O fato é que não podemos prolongar a duração da nossa vida neste mundo, por mais que assim procuremos fazer, mesmo que seja utilizando de vários meios. Vocês sabem, meus irmãos, que os milionários, as pessoas que têm dinheiro, podem comprar tudo que é de alimento, tudo que é de bebida que quiserem, fazer festa, né? Até em tempo proibido como agora. Mas eles não podem prolongar a sua vida. Então Jesus aqui ele vai do ensinamento do menor para o maior. E agora chegou na vida. Não tem como. Não pode nem um dia mais, nem um minuto. Nada podemos fazer para viver mais do que aquilo que Deus pré-ordenou. Será inútil. E Carson, em um dos seus comentários, ele sugere que é mais provável que a preocupação abrevie a vida do que a prolongue. Abrevie. E isso é fato, porque as pessoas muito ansiosas ficam, às vezes, depressivas, internadas, né? Dependendo de remédios e tudo mais. O que Jesus, então, nos ensina é que a confiança da nossa vida deve estar totalmente alicerçada nele. Totalmente. A nossa vida pertence a Ele. Não podemos interferir no curso da nossa vida na terra. A vida é uma dádiva divina. Deus é quem lhe dá o começo, o meio e o fim. Deus sustenta a nossa vida. E todos nós estamos seguros na mão de Deus. Você crê nisso? Nós precisamos crer. Mas, meus irmãos, o texto ainda continua. Não se preocupe, pois a preocupação demonstra que vocês têm pouca fé. A preocupação demonstra que vocês têm pouca fé. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus afirma que quem se preocupa com as necessidades de comida,
roupa ou a extensão da vida demonstra um sinal de pequena fé. O sentido aqui é de quantidade mínima de confiança na providência de Deus. Esse é o sentido aqui. Um tipo de fé imatura, um tipo de fé infantil, daquela pessoa que tem a fé salvadora, mas falta confiança na providência de Deus para as necessidades do dia a dia. Falta o desenvolvimento dessa fé. Daquele que salva, que também é aquele que supre a nossa vida no dia a dia, que supre o nosso corpo. Falta aí a confiança na providência de Deus para as necessidades básicas. Trata aqui de uma fé limitada exclusivamente às questões aí da salvação das nossas almas, mas não vai além disso. Para por aí. E nós vamos ver na Bíblia que os verdadeiros filhos de Deus, eles depositavam a sua confiança do seu dia a dia, não é? Na sua liderança, do seu trabalho, nas mãos do Deus provedor, do Deus que pode todas as coisas. Então, meus irmãos, George Miller, ele diz que o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da fé é o fim da ansiedade. E ligado aqui a esse argumento. Então, nós precisamos confiar que Deus, como Criador, Ele é o provedor que sustenta a nossa vida. Ele fez o corpo e continuará sustentando o nosso corpo, tanto espiritualmente como materialmente. Nenhum de nós, nem eu nem você, tem a capacidade de nos criarmos a nós mesmos. E também jamais teremos a capacidade de nos mantermos vivos. Nós sabemos disso. Por mais que você cuide da sua saúde, da sua alimentação, que isso é importante, devemos fazer. Mas nada disso garante a vida. Nós usamos máscara para cuidar do próximo. Mas nós sabemos que a máscara também não impede a gente pegar o Covid. Evita a proliferação. Sabemos disso. Mas nós estamos sujeitos, num pequeno detalhe, sermos contaminados. Não é? Então, é Deus que está na condução da nossa vida. Ele deixou os meios, nós temos que usar esses meios para cuidar da saúde, da nossa subsistência, não é? Nesse mundo. Mas nós temos que depender de Deus. Deus é o responsável pela criação e pela vida. Então, se Deus cuida das aves, dos lírios, da erva do campo, cuidará também do nosso alimento e vestuário. E certamente cuidará da nossa vida, que é mais que alimentos e vestes. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou aguentar aqui. Ele nos dará coragem, saúde e força renovada para trabalhar e adquirir o sustento. Aí, meus irmãos, nós teremos dificuldade. Porque nós somos humanos, mas podemos fazer o nosso trabalho livre das preocupações. É isso que Jesus quer. Trabalhar livre das preocupações. A ansiedade aqui nos é proibida, porque ela é o oposto da fé cristã. Fé aqui é saber que Deus sempre suprirá o necessário para a nossa sobrevivência material e espiritual, como nós já falamos. Eu quero concluir esse primeiro motivo que Jesus nos fornece para não andarmos ansiosos, certo de que temos valor para Deus mais do que as aves, mais do que as flores do campo. Ele cuida das aves, das flores e das ervas do campo, quanto mais de nós que somos os seus filhos. Mesmo diante dessa pandemia, diante do desemprego, da carestia, da insegurança e do medo que sobrevém sobre nós, nós cristãos temos o Senhor nos dizendo: não ande ansiosos. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves?
Jesus alertou aqui os seus discípulos a confiarem mais em Deus. Eles tinham uma trajetória pela frente. O Mestre Jesus e Senhor não estaria com eles ali presente, visivelmente, sempre. E Jesus está dizendo, vocês valem muito mais. Você e eu, todos nós, somos a glória da criação de Deus. Não se esqueça disso, meu amado irmão e minha irmã. Nós devemos compreender a importância que temos para Deus diante de toda a sua criação e que é fundamental essa importância para a nossa autoestima. Nós valemos mais do que as aves. Fazemos parte como a glória da criação criada por Deus. Assim, quando eu e você percebemos o quanto somos amados por Deus, mais teremos condições para depositarmos nossa confiança na sua provisão que nos é garantida. E a pergunta aqui é, você se sente amado por Deus? Você se sente importante para Deus? Somos filhos de Deus. Na sequência do texto que pregaremos domingo, ele vai falar que ele é o nosso Pai. Que é Ele que nos sustenta. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o provedor. Quanto mais confiança depositarmos nele, seremos menos vulneráveis às ansiedades da vida. Vou repetir essa frase. Quanto mais confiança depositarmos nele, em Deus, seremos menos vulneráveis às ansiedades da vida. Deixo conosco as recomendações do apóstolo Paulo. Se você puder, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 7, muito conhecido. Depois, 1 Pedro 5, 7. E eu entendo aqui que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro estavam desenvolvendo, a teologia bíblica do ensino de Jesus. Então, Filipenses 4, 7, Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lá em Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Deixe tudo diante de Deus, com oração e súplica e com gratidão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro agora, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude nessa caminhada e que possamos viver livre do domínio da ansiedade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós vamos concluir orando e ministrando a bênção. E domingo nós continuaremos aí, vendo aí o segundo motivo e os demais. Querido Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, nós glorificamos a Tua palavra. A palavra do Senhor é a verdade que liberta. A palavra do Senhor é que nos quebra. Tua palavra é fogo que purifica, Senhor. Jesus é a palavra, o verbo encarnado. E aqui aprendemos diretamente da boca dele. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos perdoe quando ficamos ansiosos, descontrolados, Senhor. Demonstramos pequena fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Porque o Senhor já nos salvou, já nos redimiu. Mas o Senhor nos dá a garantia de que somos teus filhos, de que o Senhor se interessa pelo nosso corpo, por toda a nossa vida. Tudo está, ó Deus, escrito e determinado, e eu sei que o Senhor há de cumprir a nossa história. E nós temos que descansar em Ti. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Abençoa-nos, ó Deus, como discípulos Teus. E que esse tempo de tanta angústia, o Senhor possa pastorear o nosso coração e tirar de nós toda preocupação e todo medo. Nós oramos, Pai, confiante, no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares da terra, agora
e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Querido, continuemos a orar pela igreja, pelos irmãos, né, que têm dificuldade, né, de estar aqui conosco. E domingo nós estaremos de novo. Todas as outras programações da igreja estão suspensas, só o culto de domingo às 18 horas, até nós darmos uma nova comunicação aí. Se for preciso, o conselho estará reunido e informará os irmãos. Grato pela sua presença, Deus abençoe, né, e boa semana a todos.